Galera, começando mais um vídeo aqui no canal, bora ver aqui as últimas notícias do Verdão. John Arias, que fez um treinamento pelo Palmeiras, que treinamento interessante, muita intensidade. O homem tá com sede pra estrear, hein, galera? Comenta aqui abaixo se você está com expectativa alta na estreia do John Arias. Bora ver também tudo sobre o mercado da bola aí, informação sobre Nino. Será que agora ele finalmente vem pro nosso Verdão? Bora ver aqui as últimas informações do Palmeiras, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Bom, eu sei, torcedor do Palmeiras, você tá ansioso? Você quer saber quando que o homem vai estrear? Ele que já tá treinando há alguns dias no Palmeiras. A gente não sabe, tá no bid, tá inscrito, a gente não sabe ainda quando vai ser a estreia. Mas Felipe Brizola foi ouvir alguns especialistas para te ajudar a entender como que ele pode ser utilizado, como é que vai ser o encaixe do Arias nesse time do Palmeiras. Tem uma sabedoria popular no futebol que costuma ser certeira. Quer saber o quanto um jogador é bom? Pergunte pros torcedores do ex-time dele. O melhor jogador do Mundial disparado, na minha opinião. É só dar a bola no pé dele que ele carrega o time do Fluminense sozinho. Só tem com a camisa do homem. Amo o cara me ajudou. Libertadores, campeonato maravilhoso. Cheio de boas referências, Arias já foi registrado na CBF. Tá em forma, jogou quase 90 minutos há menos de 2 semanas pelo Wolverhampton na Inglaterra e virá pronto. Mas claramente que eu estou muito ansioso de... Claramente eu estou muito ansioso para entrar em campo e conseguir ajudar, poder mostrar que posso ajudar, que estou no lugar certo. Vamos ver nos próximos dias a definição de uma data para estreia. Vamos ver nos próximos dias quando que a gente define qual será a melhor data para a estreia. Já está integrado e se tudo correr bem está à disposição do treinador nas quartas de final. Como o colombiano vai escrever a história dele dentro de campo aqui no Palmeiras, ainda é um mistério. Mas a gente foi conversar com especialistas para saber de que maneira John Arias pode ser útil pro Abel. O Arias pode mudar o ataque do Palmeiras. Ele é aquele ponta que tem muito repertório técnico. Ele cria muitas jogadas. A gente convidou Leonardo Miranda, que é formado em análise de desempenho e especialista em tática, para desenhar possíveis cenários com o colombiano na prancheta do Abel. O Arias faz uma função chamada de falso ponta. Ele é um meia criativo que joga pelo lado do campo. Normalmente ele joga pelo lado direito, mas ele tem a capacidade também de jogar pelo lado esquerdo ou pelo centro, como meia atacante que chega mais para próximo do gol. O Abel ganhou um jogador que dá muita opção para o time do Palmeiras. Pensando no time de hoje, o Alan sairia para o Arias jogar do lado direito desse 4-2-3-1 com o Maurício e com o Sousa. Uma outra opção é o retorno da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Aí o Arias jogaria pelo lado direito e o Maurício ou o Sousa pelo lado esquerdo. É isso que o Arias tem: toque de bola, movimentação e gol. E ainda há um outro reforço que vai voltar em breve para melhorar ainda mais esse ataque. O torcedor palmeirense sabe que no primeiro semestre de 2025 era bola no Paulinho e gol, e o Paulinho joga normalmente pelo lado esquerdo. Aí ficaria um time com o Paulinho na esquerda, Arias na direita, o Flaco e o Vitor Roque, o Tigrinho, na frente, fazendo gols. É o time ideal do Palmeiras. Uma coisa é fato: o Arias e o Paulinho, quando retornar, olha, vai dar muito trabalho para os adversários. Johnny, Nino, Andressa, Nino, todo mundo querendo saber de Nino no Palmeiras. E agora os seus desejos serão atendidos, pois vamos falar do Nino, mas eu quero ver esses likes subirem. Brunão, a gente tem uma informação do André Hernan, do nosso amigo André Hernan, é isso? É isso, o Hernan está ausente hoje fisicamente, mas seguramente está nos acompanhando aí. Se acordou cedo, né? Deve ter pulado o carnaval bastante o André Hernan, mas pelo menos passou uma informação importante para a gente. E a gente, claro, dá o crédito primeiro, a informação do André Hernan sobre o Nino. Daquilo que apurou André Hernan, o Palmeiras continua acreditando que pode ser possível ter o Nino até maio. Lembrando que o Zenit fechou essa porta, está fechada, mas quem garante que amanhã ela não pode ser aberta? O futebol é dinâmico, sobretudo o mercado de transferências. Lembrando, o Zenit não quer negociar o Nino agora, a ideia é negociá-lo no meio do ano, potencialmente campeão da Liga Russa. Só que, de acordo com o André Hernan, o Palmeiras tem o conhecimento dessa dificuldade, dessa porta fechada, mas por garantia, que vai que de repente o Zenit amanhã aceita reduzir o valor da negociação, ou o Nino pede para sair, ou há um problema, ou há uma conversa entre eles e essa porta fica escancarada, fica aberta,
o Palmeiras quer estar resguardado. E a informação do Hernan é que o Palmeiras já tem na cabeça, ou pelo menos pré-acordado, ou pelo menos conversado com os representantes do Nino, tudo. Valor de comissão, valor de premiação, no caso, prêmio de assinatura / luvas, valor de contrato, sabe aquilo também que o Zenit precisa ou quer para negociar o jogador. Então, o que eu subentendi e interpretei das informações do André Hernan é que é difícil, praticamente impossível para já, mas o Palmeiras, acreditando que pode existir em breve uma brecha, uma janela aberta, uma porta aberta, o Palmeiras não quer ser pego desprevenido, e assim que o Zenit de repente falar, olha, mudei de ideia, topo negociar agora. O Palmeiras não quer correr risco de demorar muito a negociação, então já tem ali aquilo que topa pagar para o Nino em relação a luvas e contrato, já sabe também o que pagar para os representantes e para os intermediários, que quase sempre também dificultam bastante, então o Palmeiras já se resguardou em relação a isso, só esperando a deixa de o Zenit até maio falar, olha, resolvi negociar agora, não quero mais esperar o meio do ano. Então é isso. Claro que tem gente que compra isso como otimismo, outros compram como pessimismo, mas é a realidade, não é porque o torcedor tem urgência e quer o Nino, isso significa que a notícia não vai ser concretizada amanhã. Então é trazer esse termômetro, esse panorama atual de Nino, muito difícil, mas o Palmeiras já tem todo um perfil traçado de negociação, caso o Zenit abra uma pequena janela para negociar agora. Ô Brunão, segundo a apuração sua e do André, até quanto o Palmeiras toparia pagar para trazer o Nino? O Zenit pede entre 10 e 15 milhões de euros. Eu tenho a interpretação, não tenho a informação, vou ser muito justo, eu não tenho quanto o Palmeiras se coloca à disposição, mas interpretando aqui que o Palmeiras já buscou outros nomes para zagueiro, mas nunca mergulhou nas negociações porque sempre teve o Nino como preferência. E aqui não custa lembrar, o Palmeiras trabalhava com 3 listas de reforços, uma para o ataque, uma para o meio-campo, uma para a defesa. A preferência para o ataque, John Arias, o Palmeiras demorou, mas contratou. O Palmeiras tinha um nome preferencial para o meio-campo, Marlon Freitas. Esse foi mais rápido, mas contratou, era o alvo preferencial. Tendo em vista que o Nino sempre foi o alvo preferencial, existiam outros nomes atrás dele. Evidentemente, o Palmeiras sondou até por uma tentativa de tentar fechar o quanto antes a ideia de mercado. Mas o Nino sempre foi a preferência. Tendo em vista que o Nino é a preferência e continua sendo a preferência, mesmo com tamanha dificuldade, e se o preço é cerca de 10 milhões de euros, eu acredito, e não é informação, é só aqui uma leitura, que a hora que o Zenit falar, Palmeiras, topo negociar, o Palmeiras abre os cofres e chega pelo menos a 10 milhões de euros. Talvez aumentando um pouquinho, dependendo ali de bonificações ou não, mas eu acredito que tamanha insistência pelo Nino, que o Palmeiras, se for preciso dar 10 milhões de euros pelo Nino, o Palmeiras vai dar. 3.500 pessoas nos assistindo nessa terça de carnaval. Muito obrigado, nosso amigo fã do esporte. 1.300 likes, sem sonegar like. Deixa o like pra mim e pro Brunão aqui, meu irmão, que tá lá de Lisboa. Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que estão interagindo muito com a gente no chat. Eu acho que o Brunão deve concordar comigo, quem iria pro banco seria o Fux, né? Pra chegada do Nino, caso o Palmeiras realmente traga o Nino. Gustavo Gomes e Nino, seria a melhor dupla de zaga do Brasil? Responda aqui pra gente repercutir a opinião de vocês. Eu quero saber a sua opinião também agora, Bruno Andrade. O que você acharia dessa zaga? Gomes e Nino. Zaga grande, hein? Eu diria que zaga grande, zaga com títulos importantes, entre eles títulos de Libertadores, 2 jogadores com liderança, com qualidade. Tudo bem que o Gomes já não é aquele Gomes de 2, 3, 4 anos, mas é muito bom jogador. Enfim, dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, mas ainda colocaria um passo à frente, até pela qualidade também, entrosamento, o Léo Ortiz e o Léo Pereira no Flamengo. Isso, claro, ainda considerando que o Vitão está ali pedindo passagem. Então eu vejo que a zaga do Flamengo está mais bem fechada nesse momento do que potencialmente uma zaga futura do Palmeiras, Nino e Gustavo Gomes, que tem tudo para dar certo. Essa dupla tem tudo para dar certo, mas ainda vejo a dupla de zaga do Flamengo mais bem formada nesse momento. Ô Brunão, David Souza Santos concordando que seria a melhor dupla de zaga do Brasil, Gustavo Gomes e Nino. O Marcelo também está dizendo que seria uma ótima zaga. E tem uma pergunta interessante aqui.
de um... E olha que eu gosto do Gabriel Paulista com o Gustavo Henrique tão bem também, viu? Gosto É uma bastante. ótima dupla também, tem razão. Tem uma pergunta interessante aqui do Paulo, não sei se você tem alguma informação, Bruno. O Fluminense conseguiria cobrir esses 10 milhões de euros pelo Nino? O Flu tem alguma preferência? Não sei se você tem alguma informação sobre isso aí, Bruno, pra gente responder o nosso amigo aqui, fã do esporte. Pessoal, já chegamos a 1.400 likes, hein? Faltam 1.100 para eu tatuar aqui 2.500 likes, 3.400 pessoas nos assistindo. É um prazer estar com vocês. O Flu tem a preferência do jogador, não tem a preferência no negócio. Pelo menos eu não tenho essa informação. Se isso depois surgir, a gente corrige, né? Faz atualização. A gente sabia da preferência contratual em relação ao Arias. O Fluminense poderia cobrir a proposta do Palmeiras e não cobriu. Fez uma proposta inferior, o negócio não foi para frente. O Arias gostou do projeto do Palmeiras. O Wolverhampton gostou do projeto e da proposta do Palmeiras. O Arias voltou para o Brasil, não para o Fluminense, mas para o Palmeiras, mesmo ele lá atrás tendo colocado a preferência em relação ao Fluminense de forma verbal. Não só contratual, mas verbal. Do Nino, vou ser muito honesto, eu não sei se existe contratualmente essa preferência. O que existe é verbalmente a preferência do Nino pelo Fluminense. Mas para isso, o Fluminense tem que cobrir, tem que mostrar uma proposta interessante que o Zenit goste. Não adianta nada o Palmeiras oferecer 10, o Fluminense oferecer 6, o Zenit vai querer negociar com o Palmeiras. A não ser que o jogador bata o pé. O Arias não bateu o pé. O Nino logo veremos, mas é isso. Então, contratualmente eu não tenho a informação, verbalmente sim, até porque é claro e quase público, se não me engano, que o Nino prefere o Fluminense e não o Palmeiras, mas claro que abraçaria tranquilamente o Palmeiras. Aliás, é uma informação do Hernan. O Hernan trouxe essa questão dos valores e tudo mais. O Hernan também publicou isso ontem, que o Nino gosta da ideia do Palmeiras, gosta do projeto, gosta do perfil Palmeiras para os próximos anos. Mas evidentemente que a preferência continua sendo o Fluminense, desde que haja proposta. A questão é, o Nino nunca diria não ao Palmeiras. Talvez dissesse não ao Palmeiras se houver o sim do Fluminense. Logo veremos no meio do ano. Ô Brunão, queria aproveitar que a gente está falando do Palmeiras, o Verdão tá voando. Informação do nosso Francisco de Laurens, o herdeiro do trono de Ribeirão Preto. Para quem não sabe, o nosso Chico tem muitas propriedades na cidade de Ribeirão Preto, tem fazendas, tem hectares de terra, e ele trouxe sempre muito bem informado. Trouxe uma informação aqui sobre o Palmeiras, eu vou ler para a rapaziada. Palmeiras dobra a receita em 4 anos e fecha 2025 com um faturamento de 1,7 bilhão. O Verdão tá voando. Fechou 2025 com uma receita de cerca de 1,7 bilhão, superando em 400 milhões o recorde de 2024. A receita durante a gestão da Leila dobrou em 4 anos. E comparando com 2019, antes da pandemia, é um crescimento de 265%. Verdão voando. Informação do nosso herdeiro do trono de Ribeirão Preto, Francisco de Laurentiis. Rapaziada aqui mandando muita mensagem, 1.400 likes, queria agradecer a todos. Brunão, você tem mais alguma informação para dar pra gente hoje? Já estamos encerrando o nosso Fala Fonte. Queria até, deixa eu dar uma moralzinha pra mim, né, Brunão? O Barbearia Style elogiou a minha apresentação, é a primeira vez que eu apresento, meu amigo. Mas vamos às manchetes então, porque afinal de contas os campeonatos estaduais estão pegando fogo em suas retas decisivas. Juca Kfouri, muito bom dia, sua manchete, Juca. Que alegria que é rever você, Luísa. A minha manchete é muito simples. Você não imagina o alívio que houve entre os palmeirenses quando o Flaco Lopes fez o gol e livrou o Palmeiras de enfrentar seu algoz nas quartas de final do Campeonato Paulista. Pegou o capivariano, né? Parece que ficou mais tranquilo. A gente já vai debater as quartas de final do Campeonato Paulista. Rodrigo Matos, sua manchete, bom dia. Bom dia, Luísa, Juca, Arnaldo, Trajano. Eu talvez seja a pessoa que tem mais chance de achar o âncora por aqui, né? Mas como só foi um bloco infantil, eu acho que vai ser, não sei se vai ser tão fácil, digamos assim. Olha, Luísa, para mim a manchete é que tanto o Botafogo quanto o Flamengo trataram o estadual como eles devem ser tratados, como segundo plano, digamos assim. Inclusive a torcida, né? Tinha só 10 mil aqui no Engenhão. Acho que essa é a nova realidade do futebol brasileiro. Flamengo classificado e o Botafogo emplacando a 5ª derrota seguida. Arnaldo, sua manchete. Bom, Luísa, eu vou emendar na manchete do Juca sobre as quartas de final de São Paulo, aqui do Paulistão ou Paulistinha. Quem encarou o campeonato estadual
aqui como preparação, pré-temporada, não foi nenhum dos grandes, foi o Mirassol, que não se classificou, não ficou traumatizado e vai agora concentrar as forças no Brasileiro, onde ele começou bem, né? Eliminado, perdeu para a Portuguesa, não chegou nem perto da classificação, mas saiu sem grandes ferimentos. Os grandes todos estarão presentes nas quartas de final. Galera, e o John Arias participou do primeiro treino aí no Palmeiras, jogador colombiano que veio aí do Wolverhampton, né, uma quantia milionária. O reforço chegou ao Brasil na última sexta-feira, já tá regularizado e pode atuar com a camisa do Verdão. E galera, ele que fez agora o seu primeiro treinamento, muita intensidade, muita gente ficou impressionada com o físico dele, o cara jogando demais, cara, desfilando no treino. E eu acredito que em jogo vai ser a mesma coisa, porque no Fluminense ele deitava. Imagine aqui com o Palmeiras, com um time muito consolidado, que sempre tá lutando por títulos. Então, eu acho que ele vai dar super certo. Bora ver aqui um pouco sobre isso, né? O ex-jogador já tá inscrito no Paulistão, já pode jogar pelo Brasileiro. Embora, né, tivesse atuando na Inglaterra, a camisa 11 não deve ser convocado para o jogo de domingo contra o Guarani. Galera, esse jogo aí de domingo, eu acho que confundir aqui há 2 dias. Eu acho que esse jogo é contra o Guarani, né? Ah, não, Palmeiras vai pegar o Capivariano. Essa notícia aqui é de 2 dias atrás. Enfim, mas é um pouco atrasada, mas nós está falando do treino, né, que ele fez. Então, eu tô muito ansioso, cara, para a estreia dele. Eu acho que contra o Capivariano ele não deve estrear, né? Eu acho. Seria interessante, né, mano? Mas acho que ele não vai estrear. O Palmeiras tem muitos compromissos, né, também. Então, vai ter depois aí Nossa, vai ter o Fluminense, meu Deus. Cara, imagina só o John Arias estrear no Brasileiro. Imagina o homem estrear contra o Fluminense e meter um gol no ex-time. Cara, o Palmeiras tem que fazer isso. Estreia contra o Fluminense. Ou então aqui contra o Capivariano botar no segundo. Eu acho que titular não vai. Porque tem que entrosar primeiro, né? E é um jogo decisivo aí, jogo único. Apesar que vai ser em Barueri, então tá de boa. Mas eu acho que é bom estrear... Ah, não. O jogo vai ser no Allianz Parque? Que história é essa? Bom, não sei se tá correto, né? Eu achei que ia ser na Arena Barueri. Mas enfim, ótimo. Como é que vocês acham que vai ser a estreia dele, hein, galera? Vai ser contra o Capivariano? Contra o Fluminense? Onde é que vocês acham que ele vai fazer o primeiro gol, hein? Bora ver aí. Galera, Palmeiras que agora tá se preocupando um pouco com o Paulista, porque é um campeonato, assim, muita gente fala campeonato paulistinha, mas é um campeonato que dá muita, né, confiança pro time e pros torcedores também. Imagina você começar o ano ganhando um título, aí você já começa perdendo, a torcida já começa a ficar assim com receio, com o pé atrás, né, do time. Então eu acho que é muito importante o Palmeiras vencer, porque senão, imagina, o Corinthians ganha de novo, vai ser bicampeão. Então o Palmeiras é bom conquistar esse ano, para não ficar aí, passar o ano sem títulos, né? O ano passado foi muito difícil, 2 vices, né? Tanto na Copa do Brasil, tanto na Libertadores como no Paulistão. Na Libertadores, vice para o Flamengo, no Brasileiro, vice para o Flamengo e no Paulista, vice para o Corinthians. Então, foi um ano de muitos segundo lugares. Agora deve ser um ano que venha para conquistar títulos, né? Em primeiro lugar ali. Vamos torcer para dar tudo certo. Comenta aí abaixo o que você acha do John Arias. Vocês acham que foi um bom reforço? O Palmeiras fez certo em investir nele. Pouco mais ali de 25 milhões de euros, quantia muito alta. Porém, o Palmeiras tem muito dinheiro, né? Vendeu aí Estevão, Luiz Guilherme, vendeu Hendrick. Acumulou muito dinheiro só de venda, né? Fora as premiações que teve aí por títulos. Então, o Palmeiras tem que botar a mão no bolso, porque os outros times não tá tendo dó, não. Flamengo trouxe Paquetá, Jorginho, Saúl, só cara bom de bola. Então, para manter a competitividade, tem que contratar jogador também. E foi o que a Leila fez, né? Esbolsou dinheiro mesmo. Trouxe John Arias, Andreas Pereira, Vitor Roque. Só esses 3 aí já dá o quê? Uns 80 milhões de euros. Então, tá fazendo certo. Tem que investir mesmo se quiser ganhar título. Se quiser ficar para trás, para de contratar. E o Palmeiras não vai fazer isso, né? Porque é um time que sempre quer estar ali no topo. Enfim, galera, vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo. Já tá um pouco, né? Mas é bom trazer as notícias aqui, tudo atualizadas para vocês. O Palmeiras é um time que vem muitas notícias, né? E
a pessoa tem que deixar vocês informados, até porque o canal é esse, o intuito do canal é trazer as informações de última hora para vocês. Inclusive aqui, ó, 26 minutos atrás saiu a informação sobre Nino, né? Que o Palmeiras não deve ter ele agora e deve tentar definir a contratação em junho. Se não trazer agora, eu tenho certeza que ele vem no meio do ano. O Zenit tá resistindo ali, né, para liberar ele imediatamente, mas o zagueiro segue aí como plano A do Verdão. Imagina só você ter Gustavo Gomes e Nino na zaga. É uma zaga muito consistente, mano. Passa muita segurança. Então, vamos torcer para dar certo aí, nem que seja no meio do ano. O Nino aí vindo para reforçar o Palmeiras. Se vir no fim do ou no meio do ano, é bom também, porque ali no meio do ano que tá chegando ali nas retas finais do campeonato, né? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Então, imagina, você ter um reforço desse no meio do ano, seria bastante interessante. Enfim, comenta aqui se você aprova essa contratação do Nino. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.